Minha proposta hoje é de a gente falar um pouquinho aqui de 5 livros que eu considero bibliografia importante para mim, que pode interessar a muita gente que nos vê por aqui. E é o seguinte, quer dizer, bom, antes de mais eu começo apresentando este quadro, é um quadro que eu guardo com muito afeto aqui numa das minhas paredes de trabalho, que apresenta as 3 instituições de ensino superior onde eu estudei e que tem até hoje uma grande influência em mim. A Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris, a Universidade da Cidade do Cabo, na África do Sul, e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. São símbolos destas 3 escolas, destas 3 instituições, destas 3 universidades que estão muito presentes em mim até hoje. Hoje, como desde há muito tempo, eu trabalho economia internacional, com muita frequência, no começo, economia internacional em relação com o conflito, e finalmente acabamos por entender que economia internacional e noções de estudos estratégicos acabam por estar intimamente ligados. Mais do que isso, acabamos por chegar à conclusão, alguns de nós, eu, por exemplo, cheguei a essa conclusão, de que a história econômica da humanidade se confunde muito com a noção de guerra econômica. E nós temos aqui um livro, que é uma edição da UBU, aqui no Rio de Janeiro, sobre guerra e capital, do ponto de vista de economistas, 2 economistas, de esquerda radical. E é importante esta observação, tem observações muito pertinentes, e o estudo, em termos econômicos, o estudo de todas as concepções radicais é sempre um estudo muito importante, porque, em geral, aprofunda o conhecimento, e vamos sublinhar que radical é uma coisa, radical vai à raiz, e extremista é outra. Extremista vai ao extremo, vai ao ódio, não tem nada a ver, inclusive impede a compreensão dos fenômenos econômicos. Temos aqui um outro livro que é muito importante também, que é o livro de Jean Tirole. Essa é uma edição da Guerra e Paz, que é uma editora de Portugal. Jean Tirole é um economista francês, prêmio Nobel, e é considerado uma das grandes figuras atuais do pensamento liberal, daquele pensamento liberal mais elaborado, daquele pensamento liberal que tem preocupação com os efeitos sociais daquilo que propõe com base no liberalismo. A leitura desses 2 livros em conjunto é bastante importante para vermos os 2 lados da economia, as 2 visões que se pode ter de economia e os efeitos que elas têm na soma do trabalho destes autores. São 2 num caso e um autor no outro. Ora, para quem acha que há uma relação direta entre economia e estudos estratégicos, nós temos aqui um livro que é um clássico, de Paul Kennedy, um clássico que vem de 2013, esta é uma edição da Companhia das Letras, 2013 se chama Os Engenheiros da Vitória. Isto mostra a importância da inovação, não só no avanço da economia, mas no avanço daquilo que é o confronto militar direto, que substitui a simples guerra econômica e passa mesmo a guerra armada, a guerra militar. Só que o componente econômico, ele nunca deixa de estar presente, não só porque a guerra é um investimento muito caro, como muitas das vitórias têm sido decididas pela capacidade maior ou menor de introdução de inovação. Ora, este livro do Paul Kennedy é importante para demonstrar como estes engenheiros de uma forma muito alargada, técnicos em geral, contribuíram para desequilibrar a balança de forças entre o nazismo e as potências aliadas, e isto realmente é uma orientação importante de leitura, porque, por exemplo, aquele clássico, A Arte da Guerra, do Sun Tzu, é com muita frequência publicado em coleções para gestores de empresas. Portanto, temos aqui um conjunto de 3 livros que me entram, digamos que, nas preocupações diretas, em ligação os 3 entre si, 2 em termos de escolas de pensamento que, a meu ver, podem ser completadas, e depois aqui a importância, então, da produção, a importância da inovação. E, finalmente, vamos, então, falar aqui um pouquinho de literatura, vamos ver se eu consigo posicionar bem aqui o equipamento, está, assim, muito improvisado hoje, se eu consigo posicionar o equipamento, está mais ou menos. E então, o primeiro livro é o livro de Selva Almada, se chama Não é um Rio, é uma edição publicada muito recentemente, e é uma escritora argentina. Ora, esta escritora argentina, que é apresentada no livro
para além das suas próprias qualidades, que são muito notadas desde a primeira página. Você lê o livro com muita fluidez. E aparecem aqui, do ponto de vista de quem apresentou o livro na contracapa, aparecem aqui então elementos que fazem lembrar Onetti, que fazem lembrar Borges, o grande escritor argentino, e para mim no começo me fez lembrar também Hemingway no Velho e o Mar. Portanto, é uma escritora que tem vindo a ganhar espaço não só na literatura argentina atual, como na literatura sul-americana, latino-americana, de uma maneira geral. Ora, eu considero que a abordagem da literatura é uma abordagem muito importante, porque através da ficção se criam personagens, e através dos personagens, quando são bem feitos, através dos personagens se criam perfis humanos, que nos dão muito mais a ideia da reação humana perante os problemas, os desafios, do que determinadas pesquisas. E então, é por esse fato que eu também, além de escrever de vez em quando alguns trabalhos de ficção, sou um grande leitor então de romance, de novela, e muito voltado aqui para a nossa área. Portanto, o que eu considero a nossa área, que é a região do Atlântico Sul, dos dois lados. É sobre isso que eu estou trabalhando neste momento, já estou na segunda fase desse projeto, e às vezes acrescento, às vezes eu vou um pouco mais longe, quer dizer, na América do Sul saio da América do Sul, passo para a América Central, e no caso da África Austral, passo então para outras áreas do continente. Ora, aqui está uma área do continente que produziu um escritor que se chama Abderrahmane Obery. Eu acompanho o Obery desde há muito tempo, desde que ele publicou um pequeno livro de contos em França, na Serpent à Plume, portanto, Serpente com Plumas, é uma editora. E desde esse livro de contos, depois ele publicou um outro livro, se chamava Estados Unidos da África, onde ele inverte os termos atuais da globalização, quer dizer, a África no livro dele não é pobre, é o continente central, o continente mais rico. Os pobres são os continentes e as regiões do norte, e está relativamente bem feito. Mas este livro, Porque Você Dança Quando Anda, é realmente um livro que esse sim está muito bem feito e dá a trajetória, dá a experiência do Obery desde a sua infância no antigo território francês do Zafar e des Issa, que depois virou Djibouti. Ora, Djibouti é um dos pontos menos conhecidos do mundo, com mais valor estratégico, que fica à entrada do Estreito de Bab el-Mandeb, que liga o Oceano Índico ao Mar Vermelho, e lá em cima do Mar Vermelho, como sabem, tem o Canal de Suez. É uma literatura que também se lê muito no mesmo estilo. Eu gosto muito deste estilo de literatura, muito fluida, com muita poesia, e se vê que os autores e as autoras dão muito de si nesses livros. E este livro do Obery, acho que é o segundo que é traduzido em português, desta vez foi traduzido no Brasil pela Tabla, que é uma editora que publica autores de língua árabe. Ora, o Obery não é de língua árabe, mas é de um país que é de maioria muçulmana, e ele se exprime em francês. Este livro, aliás, tem o seu original em francês. Hoje, esta foi a minha proposta. Muito obrigado.